Bom, boa noite. A gente está começando o encontro da nossa programação de estudos coletivos da plataforma On Demand do mês de março, conceitos antirracistas, ou conceitos da luta antirracista, acho que é conceitos antirracistas. Então, a gente está começando agora essa continuidade dessa proposta coletiva de estudos que a gente vem produzindo na plataforma. Em dezembro, a gente fez a invenção do racismo no Brasil, em janeiro preto ou negro, em fevereiro, o que é o feminismo negro, e agora em março a gente fez, ou faria na sexta-feira, conceitos antirracistas. Bom, a ideia nessa jornada é que a gente possa avançar pensando áreas, temas, ideias para a nossa alfabetização racial, a partir das discussões e das reflexões que o feminismo negro tem produzido. Para quem está assistindo a aula pela primeira vez, eu sou a Jaco Conceição, daqui do Coletivo de Jeje. Hoje a gente tem a Joana, a Diene, a Priscila, a Izzy e a Vivi, que acabou de chegar. Junto com essa aula, lá no plano de estudos coletivos, que eu ainda vou levar no plano de estudo individual para vocês, né? Mas eu vou chegar lá, está na minha lista de tarefas. Tem algumas aulas na plataforma que seriam apoio para essa aula, né? Aulas que complementariam a discussão que a gente vai fazer aqui, né, nessa aula ao vivo, e que eu não lembro de cor, mas que eu posso ver aqui para vocês qual é a aula. De toda forma, eu queria ter falado isso antes da gente começar a gravar, mas acho que talvez seja legal deixar o registro. Quando a gente migrou de plataforma, algumas aulas, na hora de fazer o download, upload, elas se perderam. Ai, que tristeza, né? A parte boa é que a gente vai regravar elas. E aí a minha ideia é regravá-las com um tempo menor, 20 a 30 minutos, só comigo, não nesse formato de aula como a gente faz, que é a aula inteira. Aos poucos, a minha ideia é que a gente vá fazendo esse formato de aulas de 20 minutos para todas as aulas. Tá dentro do planejamento desse ano para On Demand, porque tem vídeos que são muito antigos, acho que tem conteúdos que já foram revistos, tem uma questão de edição também dos vídeos, né, da qualidade dos vídeos, então, aos poucos a gente vai ir regravando uma por uma. Tem aulas que deram erro, e aí a gente está tendo que identificar todas elas para poder saber qual sobe, qual tem, qual não tem, qual vai ter que regravar. Então, isso vai demandar um pouco de tempo. Em minha defesa, eu quero dizer que no final do ano passado, quando a gente foi fazer o planejamento desse ano do IDGEG, eu defendi arduamente que a gente não tocasse on demand. Por quê? Porque o trabalho com empresas demanda muito tempo, e a on demand demanda muito tempo. E aí a gente tinha que pensar em qual lugar a gente conseguir botar força. E aí eu defendi arduamente que a gente encerrasse as atividades de pessoas físicas e mantivesse as atividades só para pessoa jurídica. Na época, as pessoas que estavam no DGEG defenderam que não, que a razão de existir do DGEG eram as pessoas físicas, as mulheres negras, então que a gente deveria manter a on demand. E eu já imaginava o trabalho que daria manter a plataforma, mas então a gente decidiu manter, só que aí agora só ficou eu. Mas, assim, diretamente na coisa, né? Tem pessoas que estão prestando pequenos serviços em algumas áreas, e aí por isso que está demorando, né? Porque eu preciso conseguir dar conta de acompanhar a plataforma e mais o trabalho com as empresas, mais o doutorado, então eu estou meio que flutuando nas coisas, mas está no nosso cronograma, assim. Tanto que a gente tem a proposta de assinatura, algumas pessoas compram, mas a gente não tem divulgado, nem feito campanhas de venda das assinaturas, porque eu acho que o serviço ele ainda está muito abaixo do que ele pode ser. Então, pelo menos com os conteúdos ativos, ela precisa estar para a gente poder fazer uma campanha de comercialização. Então, por que eu estou dizendo isso? Ah, sim, porque eu acho que é importante ser transparente com vocês das coisas, né? Daquilo que a gente também não consegue fazer, mesmo sabendo da demanda que tem. Eu acho que e também é um exercício para mim de dizer, olha, infelizmente eu só não consigo fazer agora, eu vou ter que esperar, né? Porque eu tenho uma necessidade, que eu acho que é normal de nós mulheres negras, de fazer tudo certo, tudo perfeito, tudo direitinho, nada pode dar errado, e aí a gente se desdobra, se triplica, e se machuca, e se cansa, e adoece. E, inclusive, eu vim, né, de um período aí, nos últimos 2 anos, de bastante adoecimento. Quem estava de já vivi, que está já há um tempo, acompanhou esse processo, de ter que fazer pausas por conta do adoecimento,
agora eu só tô doente. Eu tava muito, muito doente, aí eu fiquei muito doente, agora eu só tô doente. Então, uma das coisas que eu aprendi é que precisa respeitar aquilo que o corpo é capaz de fazer. Bom, sem mais demoras, ou já seguindo, porque eu também acho que parte da ideia da discussão antirracista passa por a gente repensar os modos e as formas como as coisas têm sido pensadas e produzidas, principalmente numa perspectiva que não inclui a nossa corporalidade, né? Enquanto pessoas pretas, digamos que eles querem o nosso corpo, mas não querem a nossa forma de produzir nosso corpo. A gente precisa adaptar o nosso corpo à forma como o mundo branco funciona. Acho que isso também está posto para os brancos, de alguma forma. Acho que os brancos também sofrem com isso, mas eu acho que eles performam melhor esse não sofrimento. Acho que eles representam melhor essa adequação. Acho que a gente ainda tem. Estava falando isso hoje com uma colega daquele programa, que eu tô. A Joana falou que eu estou num lugar, claro, que eu estou na universidade, na sala do núcleo de pesquisa. E eu estava conversando com uma colega do programa hoje, daquele programa de antropologia, uma jovem negra, jovem mesmo, 25 anos, terminando mestrado. E a gente estava falando justamente sobre isso. Ela falou assim: ah, mas parece que para os brancos é tão fácil. Eu falei: eu acho que não é fácil para ninguém. Acho que é difícil para todo mundo. Mas eles estão tão acostumados a performar que eles fazem de conta que está tudo bem para eles também. Fazem de conta que está super funcionando. A diferença é que talvez a gente, enquanto pessoas racializadas, pessoas não brancas, a gente vem de um mundo onde a lealdade, a sinceridade são princípios muito importantes. Eu cresci com a minha mãe falando para mim que tudo que você tem é seu nome. Tudo que você tem é seu nome. Você tem que honrar o seu nome, porque é o nome que importa. Então, é meio estranho, né? Isso, de sentir que você não consegue fazer aquilo que o seu nome representa, ou honrar o seu nome. Então, a gente se esforça muito, 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 muito para conseguir cumprir essa excelência. E acho que tudo isso tem a ver com a dimensão da experiência do racismo. E aí, para essa aula de hoje, que eu fiquei pensando muito, não sei se vocês tiveram a possibilidade de ler o novo livro do Sodré, O Fascismo da Cor. Não terminei E eu ainda. Esse livro. não entendi, você leu? Não, eu não terminei, tô lendo ele. O Sodré não é uma leitura fácil, ele é um escritor difícil de ser lido, ele tem uma forma de escrever muito estrutural. Tem outros livros mais interessantes dele, Samba Dona do Corpo e O Terreiro e a Cidade, são livros mais interessantes. É bem o começo da carreira do Sodré, esses dois. Mas tem uma inquietação no pensamento do Sodré, que é uma forma de produzir a análise teórica que ele faz, que eu acho que é muito, muito refinada, inclusive, assim, de uma capacidade de construir uma argumentação muito refinada, a forma como ele faz. Que demanda da gente um pouco de fôlego, às vezes eu acho, para a leitura. Mas nesse livro em específico, e aí por que eu fiquei pensando isso, né? Porque a vida é o processo em acontecimento. Então, nesse mês de março, teve o lançamento do livro dele, todo aquele debate. Eu brinquei que ele parou a internet, derrubou a internet. E eu achei isso o máximo, assim, todo mundo falando do livro, assim. E todo mundo dando pitaco, e todo mundo trazendo contribuições, eu achei isso muito legal. Fora isso, uma das coisas que eu tenho pensado muito é como essas práticas do que a gente vem chamando de luta. Primeiro, o que é o próprio antirracismo? Que é um termo que se popularizou no Brasil depois daquela fala da Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E aí eu fiquei me perguntando o que é o antirracismo, né? Quando a gente pensa na ideia de antirracismo, a gente está falando essencialmente do quê? Isso porque aí tem duas coisas nessa ideia. Uma é a discussão que o Sodré faz, e quando ele coloca o racismo como uma questão de funcionamento social, né, da própria função social e não só da estrutura, ele está chamando a atenção, ou pelo menos ele me leva a pensar nessa possibilidade, que é possível que, inclusive, pessoas negras reproduzam o racismo. Que é aquela fala da entrevista que ele diz, se o problema fosse estrutural, a gente já tinha acabado com o racismo no Brasil, porque os negros são a maioria. Então, isso me faz, né? Ele leva a gente a pensar que o problema não está só na forma de funcionamento estrutural das instituições, mas, sobretudo, das relações sociais que mantêm essas instituições. As relações sociais são produzidas por pessoas. Então, essa é uma ideia que me chama muita atenção.
E a segunda, que é a ideia de ser antirracista. Se ser negro é o suficiente para ser antirracista. Ou se tem algum outro lugar ou alguma outra coisa que a gente precise acessar, além da nossa própria condição genética, racial, étnica, para essa ideia da construção do antirracismo. Não sei se faz sentido isso. Joana hesitou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, ficou, foi, voltou, desistiu. Que Joana, quando liga, desliga, 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 ela tá. Conheço só o Tiquinho. De tanto ver os vídeos de gravação, ficou lá. Já vai, começa ela. Mas essa Adoro. é uma temática que ela é delicada, É. porque como a gente vive numa sociedade binarista, entre o bem e o mal, o certo e o errado, o bandido e o mocinho, parece que quando a gente vai propor esse tipo de reflexão, é quase como se a gente estivesse tentando achar culpados. E eu acho que talvez é mais interessante, porque a culpa para mim está dada, a culpa é do mundo branco ocidental, que tudo que toca destrói. É a lógica extrativista de funcionamento do mundo europeu. Eles sugaram tudo que eles podiam dos lugares aonde eles transitaram para garantir a riqueza deles. É a própria lógica do capitalismo essa. Mas é importante que a gente, enquanto pessoas pretas, consiga pensar quais são as ciladas ou quais são os caminhos para fugir da cilada que a gente tem transitado ou não, para que a gente não fique só falando e fazendo as mesmas coisas durante tanto tempo sem conseguir sair do lugar. Então, vou dar um exemplo, né? Na sexta-feira eu estava falando que a Joana, ela chegou aqui um pouquinho mais cedo, que eu remarquei a aula porque eu fiz uma formação das 8 até as 6 e pouco da tarde. E essa formação faz parte do programa de formação de executivos do Carrefour, como uma das ações daquele termo de ajustamento de conduta, depois daquele assassinato que aconteceu na loja em Porto Alegre. Parte das ações que o Ministério Público impôs era um desenvolvimento de carreira de executivos pretos. Então, eles têm um programa só para executivos pretos, e aí tem vários módulos, um dos módulos chama Sankofa, que é um módulo de alfabetização racial. E aí, na sexta-feira, teve eram 2 dias de formação presencial, tal, na sexta-feira foi o dia que eu participei. E aí a gente foi levar esses executivos para fazer uma vivência num negócio social na Brasilândia, que é a periferia de São Paulo. Tem um negócio social lá que chama Preto Império, que é uma casa de cuidado de saúde comunitária, que tem várias práticas, desde yoga até manejo de horta, voltados para a comunidade no entorno desse espaço. Então, levamos esses executivos, jovens negros, em início de carreira, para fazer uma vivência ali, entender um pouco o que é um empreendedorismo étnico, voltado para um recorte racial específico. E aí, um dos jovens empreendedores que coordenam esse projeto estava falando da Expo Favela, que teve esse final de semana aqui em São Paulo. É o segundo ano que acontece. A Expo Favela, para quem não sabe, é um evento, meu Deus, não sei, um congresso, um evento de empreendedorismo periférico, ou como disse a Sotaíri, de empreendedorismo favelado. Só que o evento é financiado por empresas, dentre elas o Carrefour, dentre elas o Luciano Huck, Nubank, Magazine Luiza, e ele acontece no World Trade Center, que é um centro de exposição que fica numa região nobre de São Paulo que não tem nem como chegar de ônibus. Não dá nem para chegar de ônibus. Para ver como o lugar não é acessível. E aí tem uma série de questões estruturais nisso. Por exemplo, esse jovem empreendedor que expôs o negócio dele lá na Expo Favela, ele estava dizendo o seguinte: não tinha como comer, porque o almoço custava R$ 80. Então, né, não dava para ir de ônibus, tinha que ir de Uber, e não tinha como comer, porque só o almoço era R$ 80.
E mesmo que dentro do evento se vendesse comida, vendia petiscos, lanches, não era como uma refeição. E aí ele fez a seguinte pergunta: para quem que serve um evento desse? É um evento feito com a ideia de expor negócios de comunidades. Nas comunidades, a maioria das pessoas são mulheres, e são mulheres negras, né? Homens e mulheres, mas a maioria são mulheres negras e jovens negros. Mas é um evento que acontece num bairro nobre, de difícil acesso por transporte público, onde o custo para se deslocar e para comer é caro. Para quem que serve um evento desse? Onde é que está a luta antirracista no evento desse? Qual é o modelo de antirracismo que um evento desse trabalha? E a comissão de organização da Expo Favela é toda formada por negros. Quem foi ou quem viu as fotos na rede social vai ver que todas as pessoas que trabalharam na estrutura, a maioria absoluta, eram pessoas negras. E aí é isso, o livro do Sodré, mais essa fala de sexta-feira, me fizeram ficar pensando o que a gente está chamando de antirracismo e de que forma o antirracismo não se torna mais uma estrutura de, de controle racial, né? Nessa ideia de pensar a inclusão sem garantir a permanência, porque eu acho que esse é um aspecto da ideia das relações sociais. Deixa só eu desligar aqui o ar, para só um pouquinho tão gelado. Porque a universidade pública é assim, funciona a luz, mas o ar não funciona, só fica no 17. Aí a gente tem que ficar alternando. Fala. Não, eu abri e fechei, mas é porque eu falei assim, eu preciso elaborar melhor o que eu ia falar, porque eu tenho me questionado muito nos últimos meses, né, o que é ser antirracista, o que é não entrar no conformismo do status quo. E eu sempre chego num lugar, às vezes, que eu estou sempre enxugando gelo, né? Uhum. Qualquer mobilização que eu vá fazer, como eu sou poucas nos espaços que eu ocupo, majoritariamente pessoas brancas, 99,999% de pessoas brancas, acaba ficando no lugar meio místico, sabe? Eu percebo que alguns posicionamentos ainda para o lugar de que bonitinho, é uma pauta, é uma causa, é como se isso não fosse algo que deveria ser a partir disso, né? E um dos exemplos que eu trago, assim, vai dar um treinamento de liderança inclusiva. Eu falo assim, aí eu fico assim, nossa, me dá uma ideia de que todos os treinamentos de liderança que a gente faz são de excludentes. Na hora de falar de inclusivo, tem que ter um módulo específico para isso, nesse nível. Só que toda a sistemática, ela é racista. Não há um autor que não seja branco, norte-americano, né, estadunidense ou europeu, que produza conteúdos que tem disponíveis assim hoje no mercado para liderança. Todos os exemplos são com base no que esses caras pensam. Todo modelo de liderança, modelo de negócio, né? As pessoas que trabalham. Então, assim, aí eu fico me questionando o que é ser antirracista dentro desse ambiente. Eu ainda estou bem no início do livro, mas um pouco do que eu conheço do pensamento do Muniz é que ele fala muito da gente ocupar os espaços, né? Não criar uma ideia de que precisa ter um lugar para negros, né? Mas aí eu fico pensando, né, na estrutura toda, do jeito tão amarradinho como é que ela é, como é que é possível isso? Aí eu cheguei num lugar que, assim, estou me posicionando menos, mas é muito tentador, e aí as aulas aqui no DGEG me ajudaram a elaborar, que eu não posso cair na armadilha da branquitude, de ser a pessoa que vai falar sobre isso, de ser a salvadora, a militante, a ativista, mas é muito trabalho. Uhum. E se eu não Uhum. tomar cuidado, isso vira distração, porque no fim das contas não é isso que a minha performance vai ser avaliada. É porque o problema do racismo, eu acho, é que ele é uma questão estrutural, porque a hierarquia, as dinâmicas de hierarquia da sociedade vão se basear por esses lugares historicamente produzidos de subalternidade, de subalternização.
E aí, se a gente for pensar o tripé raça, classe, gênero, isso vai se cruzando e se ressignificando ao longo das jornadas. Mas ela é sempre projetado para o funcionamento da subalternidade. Então, eu estava outro dia conversando com uma empresa e, apesar de ser empresa, são pessoas que fazem as empresas, né? Então, eu estava conversando com uma pessoa dentro desta empresa e a gente estava discutindo sobre tem, tem uma ação que a gente tem um projeto no DIEG que chama Labiar. Labiar é um laboratório de práticas em diversidade para empresas, onde a gente mapeia as ações que a empresa já desenvolve em diversidade para fomentar essas ações internamente e, ao mesmo tempo, vai produzindo novas formas de diversidade, vai criando um laboratório de práticas. Isso porque as empresas têm metas a serem atingidas nesse sentido de sei lá, até 2030, ter 300 pessoas em cargo de liderança sendo mulheres. Então, como é que você chega nesse número? Quais ações você desenvolve? Como é que você avalia isso? Agora, o governo federal, por exemplo, estipulou 30% de pessoas pretas em cargos de liderança dentro de comissões, de cargos comissionados. Como é que você chega nesse número? Porque daí você tem uma questão estrutural que é a seguinte: a gente estava falando sobre a inclusão profissional no mercado de trabalho da população indígena. E aí tem o primeiro estereótipo cultural que associa o corpo indígena à natureza, à floresta, à mata. Esse é um estereótipo cultural, né? Quando eu vim morar aqui no Sul, eu fiquei chocada de ver indígenas brancos, porque no meu estereótipo cultural não faria nenhum sentido isso acontecer. Então, esse é o primeiro estereótipo cultural. E qual é o papel dos estereótipos? Adequar a linguagem e o funcionamento do cérebro e a percepção. O segundo problema é estrutural. Se não é, de todo modo, proibido que a população indígena acesse a escolarização formal, também não é garantido esse acesso. E se a inclusão no mercado de trabalho no Brasil se dá através da escolarização formal, sobretudo do acesso ao ensino superior, e a gente não tem uma política permanente de inclusão da população indígena no ensino superior, nas mais diversas áreas de formação, a gente vai diminuindo muito progressivamente as possibilidades de inserção da população indígena no mercado de trabalho. Porque a estrutura que faz a coisa funcionar não é pensada para contemplar a diversidade. Então, o número, por consequência, o produto final não vai conseguir ser alcançado. E aí, então, essa empresa entendeu que nos locais onde ela tinha sites, né, unidades funcionando, ela precisava fazer um trabalho de mapeamento dessa população indígena para ela poder fazer esse processo desde muito cedo, de investir em programas de inclusão da população indígena na escolarização. E aí e qual que é a dificuldade? Não é uma dificuldade, mas qual a justificativa que eles utilizam para dizer que é uma dificuldade? No Brasil, a educação indígena não é como a educação escolar. Ela tem todo um processo próprio de organização, porque pressupõe o ensino da língua materna e pressupõe a valorização da experiência do território. Então, como cada grupo étnico indígena tem uma forma de funcionamento específico, é preciso pensar políticas específicas de acordo com o território dessa população. Então, o problema ele é muito maior do que só a contratação, né? E aí, depois que passa a contratação, tem uma coisa da permanência. Quais políticas de permanência têm sido produzido, por exemplo, nas universidades? Na universidade, política de permanência tem a ver com alimentação, com moradia, com transporte, com acesso a recurso didático. E a universidade tem que elaborar estratégias para isso. Quando a gente vai pensar na questão das empresas, quais são as políticas de permanência? Quer ver um exemplo de política de permanência? Auxílio creche, vale refeição, plano de saúde, são políticas de permanência. Porque se não tem aonde deixar as crianças, não tem como as pessoas trabalharem. Se elas não têm um suporte de cuidado físico e elas adoecem, não tem como elas trabalharem. Então, direitos trabalhistas são políticas de permanência para a inserção de mão de obra no mercado de trabalho. Só que essas políticas de permanência, elas são pensadas a partir de quem faz a gestão da coisa em si. E quem é que faz a gestão da coisa em si? Homens brancos. Então, elas são pensadas a partir da ótica dos homens brancos. Como é que os homens brancos funcionam? Eles funcionam a partir de modelos de gestão. Modelo de gestão econômica, modelo de gestão jurídica, modelo de gestão administrativa, modelo de gestão bancário, que são esses autores brancos, europeus, norte-americanos, que ensinam para esses homens brancos, e eles pagam caro para esses autores norte-americanos,
para entender como fazem gestão dos nossos recursos públicos e privados para aplicar nos territórios. Então, quando a gente pensa na ideia de estrutura, a gente está falando desse funcionamento. E aqui não tem nada de racismo. Se a gente for olhar a estrutura, em nenhum lugar dela aparece uma plaquinha dizendo proibido para negros, proibido para LGBT, proibido para indígenas, proibido para quilombolas. Só que a forma de introdução, né, de inserção dentro da estrutura, por não entender que existe um processo que alimenta essa estrutura, é onde o racismo de fato se dá. Se não existe nenhuma proibição de pessoas quilombolas trabalhando no mercado de trabalho formal, também não há políticas de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho formal. Quilombola, a gente já pensa em campesinato, em trabalho do campo. A gente não pensa em quilombolas engenheiros, professores universitários, doutores em física quântica, né? A gente pensa no máximo ali um antropólogo, um pedagogo, um agrônomo, que são áreas que são correlatas a isso. E eu acho que essa é a parte fantástica do livro do Sodré, porque ele está chamando a atenção para esse aspecto, que não está na estrutura, mas que mantém a estrutura funcionando e que dá eco para a estrutura e para a forma como ela funciona. E aí eu acho que esse é o maior desafio, porque a sociedade ela é guiada para resultados. E nem sempre entender o funcionamento da estrutura está tão diretamente atrelado a resultado, a números que vão ser alcançados, ou a questões práticas que vão ser identificadas. Às vezes, é só o processo que vai ser desenhado, compreendido, refletido, e que vai aprimorar lá na frente, em outro lugar, esse resultado. Então, pensando em termos de estrutura, garantir que vai ter 30% de cargos comissionados, 50% de cargos de diretoria, 100% de contratação, é muito mais fácil de mensurar do que pensar os processos que estão sendo formatados, criados para garantir esse funcionamento. Até porque quando a gente vai olhar o processo, que a gente começa a ver os erros, aonde é que estão os problemas que precisam ser resolvidos. Enquanto a gente está olhando o número, parece que o processo está funcionando, porque o número aumenta. Então, nos últimos 20 anos no Brasil, aumentou, sei lá, quantos por cento a quantidade de pessoas negras no ensino superior. Mas essas pessoas negras estão trabalhando? Estão ganhando quanto? Estão inseridas em que contexto? Quais são as condições de trabalho? Imagina, né? Você tem uma escola, lembrando até da Ludmilla, que colocou esse caso para a gente no grupo. Uma escola onde o coordenador é um homem negro e ele é um cara sem letramento racial. E ainda é um assediador. Olha o nível de adoecimento mental das pessoas que trabalham nesse lugar. Porque daí as pessoas negras, professoras que estão abaixo da hierarquia, elas têm um poder muito limitado em relação a essa estrutura hierárquica do funcionamento das escolas. Mas elas têm letramento racial para entender que aquilo é racismo. O que elas não têm é poder de voz para poder dizer, e aí como é que faço? Ele é um homem negro, eu sou uma mulher negra, negros têm que se unir. Eu faço o que com ele? O que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajudem. Então, a gente está olhando política de diversidade e de inclusão muito voltado para em todos os setores, não é só nas empresas, para número, para performance de desempenho. Mas a gente não está pensando os processos que mantêm a desigualdade ativa, porque apesar do avanço, a desigualdade não para de crescer no Brasil. Parece que a cada 10 negros que entram na universidade, 30 são mortos. Eu tenho essa impressão. Né, o número da violência, do adoecimento é muito maior comparado com a entrada de negros no ensino superior, por exemplo. No Brasil, é só pegar os dados nos últimos anos das invasões no Rio de Janeiro e comparar para quantos jovens negros entraram nas universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, quantos morreram em ocupações militares. E a gente vai ter um retrato desse funcionamento. Então, essas coisas me fizeram ficar muito pensando sobre o que a gente está, de fato, chamando de ser antirracismo. Antirracismo é a contratação de pessoas pretas? Antirracismo é o empoderamento da mulher preta? A mulher preta agora poder usar o cabelo dela crespo, usar o cabelo dela trançado? Antirracismo é amor preto? É preto se amando? Né? O que a gente está olhando e entendendo como antirracismo? Porque os conceitos autorizam a prática, não o contrário. Não é a prática que autoriza o conceito. A prática pode ajudar a formulação de um conceito, mas é o conceito que vai autorizar o funcionamento da prática. Então, o que a gente está olhando e chamando, nomeando de práticas ou de ideias antirracistas? Diga, Vivi. Deixa eu tirar a mãozinha, porque
Eu estava aqui pensando no que a Joana trouxe, e eu fiquei pensando nessa aula, no, no quanto que a gente, com o tempo a gente anda, né? Bem que a gente anda. Eu pensei nas minhas primeiras aulas no Digege. Outro dia eu até vi uma gravação, falei, pelo amor do guarda-belo, era essa eu ainda. Quer dizer, eu sou eu, essa sou eu, mas assim, gente, já andei, né? E aí eu estava pensando nas perguntas que eu fiz e tal. E por que que eu quis hoje participar da aula? Eu fiz de tudo, sair do médico correndo para participar da aula. Eu fiquei pensando, não numa questão que eu acho que foi uma das minhas primeiras questões aqui no DGEG, no fato de eu ter desistido de uma carreira executiva e tal, né? E com todos os estudos, acompanhamentos das aulas, de outros espaços também, eu fiquei me questionando, desde o início desse ano, por que que eu trabalho num banco, né? Um banco público, e fico muito cansada. É um trabalho bem desgastante trabalhar, né, no banco. E um banco público é muito mais. E aí eu estava pensando em desistir desse lugar onde eu trabalho. Eu trabalho no lugar central de São Luís do Maranhão, é uma das maiores agências, a cobiçada, a Porte 1. Ela tem 4 andares e ela desafoga a cidade, porque ela é central. Todos os ônibus têm que passar pela porta da minha agência, ou seja, qualquer nhaca dessa cidade que as pessoas não conseguirem resolver em outra agência, elas vão para a minha agência. Não vão para a minha agência porque ela só é central, é porque ela é reconhecidamente os empregados que trabalham ali, a gente só larga o osso do cliente quando resolve o problema dele. Então, a gente acaba absorvendo muita coisa, né? E eu queria sair de lá para ir para uma outra agência mais perto do meu trabalho, da minha casa. Mas mais perto da minha casa significaria ir trabalhar numa agência que a minha colega falou assim: você vai dar conta? Você vai dar conta dessa agência, não. Falei, por que que eu não vou dar conta? Nossa, eu vou a pé, vou almoçar em casa. Uhul, tá, né? Tem que preto, tem que sofrer, gente. Para com isso. Ela falou, Vivi, só gente chata, cheia de dinheiro. A prestação deles é 20 mil reais. Tu vai surtar. Falei, obrigada. Quero não. E aí entra o lance do antirracismo, né? Que eu fiquei pensando, por que que eu tenho que continuar naquela agência, né? E fiquei pensando na questão da minha permanência, né? Eu fugi de uma certa situação que hoje eu percebo que eu repetia uma estrutura racista completamente, né? Eu queria algo, mas eu não sabia nem, eu não me reconhecia como uma mulher negra e eu não conseguia me comportar dentro daquele lugar. Então, pisoteada, massacrada, né? Vilipendiada, meus projetos roubados, era um inferno na vida. E o que eu percebo hoje, e eu estou começando a perceber, é que eu, para poder entender como a questão do antirracismo funciona na minha vida, no meu trabalho hoje, ele entra pela forma como o cliente que eu atendo, porque eu atendo um nicho particular, né? Eu implementei uma forma de trabalhar na agência e eu percebo que as pessoas elas saem extremamente satisfeitas. Não é um atendimento bonitinho, que meu atendimento não é bonitinho. Hoje uma cliente falou para mim isso. A senhora é ótima, mas a senhora fala muitas verdades. Eu falei, jura? Você acha? Ela falou, não, a senhora fala umas verdades. Eu falei, mas eu machuquei a senhora, fui deselegante. A senhora pode abrir a ouvidoria, não tem problema nenhum. Eu vou responder. Ela, não, é porque a senhora está me fazendo ter responsabilidade sobre aquilo que eu escolho. Uma pessoa lá de uma invasão, que ela veio de muito longe, essa senhora, né, idosa, ela falou: a senhora está me fazendo entender que eu preciso saber, que eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu escolho. Hoje, e como todos os dias eu tenho sentido ultimamente, eu entendi o que eu estou fazendo naquela agência. Então, para mim, isso é antirracismo, entendeu?
porque eu sei que esse trabalho ele nunca foi feito. Aliás, nenhuma agência aqui faz isso. Fui eu que implementei. Meu trabalho demora, meu atendimento demora. Eu não demoro meia hora, mas o cliente ele sai da minha agência, pelo menos com atendimento, ele vai saber que ele tem que ter responsabilidade por aquilo que ele fez. Ah, eu não sei entender, ninguém nunca me explicou, então eu vou explicar tudo de novo. Hoje só vai... Não, a gente vai sair daqui meia-noite, não tem problema não. Nós vamos sair daqui meia-noite. A senhora vai entender como é que funciona esse boleto da sua casa. E eu acho que, eu pensando na aula hoje, trabalhando e pensando, né, eu acho que isso sim é esse trabalho, né? E que, para mim, assim, de um outro ponto de vista, é muito interessante um cliente chegar e não me identificar na porta da agência. Olha, como é que ela é? A pessoa que a senhora vai ver aqui hoje, que alguém sempre indica, né? É o vizinho, é o parente que foi atendido, é fulaninho, não sei quem. Ninguém fala assim, é uma moça que é black ou é pretinha. Não. O nome dela é Viviane. Só tem ela aqui nessa agência. A moça me disse que o nome dela é Viviane. E aí, quando você começou a falar assim, o seu nome e tal, que era uma reclamação minha aqui nos DJs, numas primeiras aulas, né? Nossa. Então, assim, eu acho que isso também é muito importante, para além da minha cor, do meu black, que tem pessoas que chegam lá e falam isso. Não, ela é meio black, né? Mas hoje, assim, é a Viviane. Eu vim falar com uma moça chamada Viviane. Eu preciso resolver um problema da minha casa, que eu não consigo resolver em lugar nenhum. Então, esse é um trabalho que está sendo feito nessa agência, não tem em lugar nenhum aqui em São Luís, e eu acho que isso é um trabalho antirracista, sim, né? Porque eu estou representando eu estou representando, sim, uma mulher negra dentro daquela agência, né? Que não é uma coisa comum, não é comum, e que eu faço um trabalho que eu não sou a mãe, eu não sou, né? Que tinha uma outra moça negra antes de mim, a pessoa fala, ela era uma mãe maravilhosa. Ninguém chega lá falando de mãe. Eu sempre ouço isso, que a senhora é firme, a senhora é isso, mas a senhora me esclareceu. Agora entendi. Agora eu vou conseguir, porque é esse o meu trabalho o tempo inteiro, sabe? É fazer com que eles entendam o mínimo na linguagem deles, que está errado, que está pagando errado, está pagando 2 meses depois, mas não tem problema, senhora. Eu sei que vocês não vão tirar minha casa. Eu falei, vamos tirar a sua casa, vamos conversar sobre esse dinheiro aí. E, às vezes, sentar e reorganizar toda a forma da pessoa pagar as contas dela. Isso dá um trabalho imenso para fazer com que ela entenda como que ela, às vezes ela tem pouquinho de dinheiro, mas ela não sabe lidar com isso. Pagar a luz, pagar a casa, sabe? É Bolsa Família. É R$ 36, ela não consegue entender como é que ela paga isso, ela não consegue entender aquele monte de papel. Imagina o trabalho que dá para cada cliente desse que vem de invasão, que vem de palafita, né? É complexo. Então, eu acho que aplicado à minha vivência, que não é mais hoje, né, executiva e nada e tal, eu acho que a minha vivência hoje, até conversei com uma colega da área gestora de Brasília, ela falou, nossa, Viviane, você está me trazendo uma novidade da habitação. Eu falei, pois é, eu já estive aí. E eu sei que vocês têm dificuldade para pensar como é que funciona aqui. E eu estou aqui porque eu já estive aí 11 anos, 15 anos, aliás, 15. Então, daqui eu posso dizer, esse sistema não funciona. Para mim, para negociar com o meu cliente, ele é péssimo. E eu posso desenhar para você o que eu preciso, mas isso aqui não funciona. Então, acho que é esse trabalho que a gente precisa fazer. E eu tenho, dentro do banco, me colocado, que agora a gente pode voltar a fazer comentários na plataforma, né? Nós, no governo Bolsonaro, nós fomos proibidos de poder falar a respeito do nosso trabalho. E aí, eu, como mulher negra, eu tenho feito toda semana na plataforma. Parece que o povo preto agora voltou para a plataforma. Então, a gente tem colocado o nosso trabalho como pessoas pretas dentro da empresa. A gente é inteligente pra caralho e a gente sabe fazer muita coisa boa dentro dessa empresa, né? Para o cidadão brasileiro.
Então, acho Uhum. que em termos de ocupar espaço e de permanência, eu pensei nisso, não ir para essa agência e ter o conforto, né? E eu não ia aguentar mesmo esse povo insuportável e ficar nessa agência, que é mais cansativo, mas eu tenho esse trabalho com essas pessoas. Eu acho que, e cada vez o volume aumenta mais, né? Então, acho que isso é Uhum. importante no antirracismo. Posso estar enganada, mas não sei. Eu tenho pensado sobre isso. Não, eu acho que a narrativa que você trouxe, ela é muito importante, porque ela é o exemplo de uma das ideias que eu queria trazer, de um dos conceitos que eu queria trazer para a gente pensar hoje, como um conceito antirracista, que é o conceito de negritude, do Aimé Césaire. Uhum. Então, uma das coisas que está muito forte no que você conta é que esse processo de ter uma escuta para entender a demanda do seu cliente e ser capaz de produzir uma resposta para essa demanda está muito associada com a construção da sua própria identidade negra. Quanto mais você foi consolidando a sua percepção sobre a sua negritude e como essa percepção estava conectada a uma série de fatores externos e também internos, a sua própria forma de entender os processos, ela foi mudando junto com esse processo que você vivenciou na sua jornada. Uhum. Esse movimento que você vivenciou e que todas nós vivenciamos é, é o que o Aimé Césaire vai chamar de negritude. O Aimé Césaire é um poeta, um escritor, um filósofo senegalês. Ele é um dos intelectuais dos anos 70, dos anos 60, do movimento de libertação africana, da colonização europeia. O Senegal foi colônia da França. É, é recente a independência dos países africanos. Eu acho que o mais novo foi nos anos 90, a libertação total, né, da colonização europeia. Tem alguns que eu acho que ainda estão em regime de colonização, não tenho certeza agora de memória. E o Aimé Césaire, ele vai dizer que, e veja, na África, essa dinâmica do racismo que a gente tem no Brasil, ela não, né, nos países africanos, ela não está colocada da mesma forma. Justamente pela questão de que a colonização ela não foi via miscigenação genética. A colonização foi via imposição econômica e estrutural. Então, as populações se mantiveram negras, mas o regime de organização da vida, o idioma, a política, a economia que foi imposta na perspectiva europeia, levando a um choque entre o tradicional, como aquilo localmente vivido, e a colonização como um novo paradigma civilizatório. Então, o Aimé Césaire, ele vai dizer, e essa é uma discussão que o Steve Biko, que é um líder também no movimento de libertação da África do Sul, vai falar, mas o Steve Biko vai trabalhar com a ideia de consciência negra, que é o processo da negritude é uma construção intencional. Quanto mais o sujeito entende a sua própria construção histórica, social, antropológica, filosófica, estética, poética, literária, mais ele é capaz de produzir processos de identificação com o outro do corpo negro. Quanto mais processos de identificação os corpos negros produzem entre si, mais mecanismos de libertação eles vão ser capazes de produzir. Porque, imagina, todas nós aqui crescemos no mesmo território e todas nós aqui falamos português. Mas um belo dia vem o colonizador e diz: a partir de agora vocês vão falar chinês. A China venceu uma guerra do Brasil, vocês vão falar chinês. A probabilidade da gente conseguir aprender a falar chinês com fluência na nossa idade, ela é muito menor comparada às crianças que vão nascer já num país que fala chinês. O que é que isso vai levar? Vai levar a um distanciamento, porque a linguagem é um dos principais fatores de comunicação entre as pessoas. Seja a linguagem do gesto, a linguagem da roupa, né? Roupa, cabelo, são códigos culturais de informação sobre a pessoa. A gente vê alguém na rua, a pessoa está vestida como homem, o que a gente deduz? Eu vou me reportar a essa pessoa, como eu me reporto a um homem, usando o artigo masculino, pronome masculino, e simbolicamente colocando essa pessoa na hierarquia do que é um homem. Então, dependendo da nossa cultura de gênero, o homem pode ser um sujeito que a gente não fala olhando no rosto, por exemplo, porque a hierarquia não permite isso. Então, a questão da linguagem, essa diferença que tem a ver com essas organizações, inclusive do tempo, da idade, da escolarização, é um dos fatores de aproximação ou distanciamento das pessoas. É como
você ir num lugar onde as palavras, os sotaques são tão diferentes do seu habitual que você tem dificuldade de entender o que as pessoas estão falando. Isso nem precisa ir longe, no Brasil mesmo é assim. Dependendo do lugar que você tiver, tem um choque da linguagem, e esse choque da linguagem dificulta ou não a troca cultural e a aproximação. Então, se eu não me reconheço como negra, se a minha referência civilizatória é o mundo branco, é o cabelo liso, é o diploma universitário, é o cargo numa empresa, é o carro, é a casa no bairro X ou Y, como eu vou conseguir produzir comunicação com outras pessoas negras que vêm de um outro recorte cultural diferente do meu? Então, a ideia de negritude, como esse lugar de encontro de quem nós somos e da possibilidade de produzir comunicação com outras pessoas negras, é um dos principais conceitos, eu acho, para a gente pensar a ideia de antirracismo. Porque se o racismo permeia a estrutura das relações sociais e nós fomos criadas dentro dessa sociedade, muito provavelmente a gente reproduz e produz o racismo, inclusive de forma inconsciente. Quanto mais consciente nós estamos da nossa identidade negra e dos que isso significa nas relações sociais, culturais e históricas, muito mais consciente a gente vai produzir ações de enfrentamento ao racismo. E isso, de fato, é o antirracismo. Como é que isso se aplica a pessoas brancas? Quanto mais consciente pessoas brancas tiverem sobre a sua própria branquitude, mais criticidade com essa branquitude elas são capazes de produzir. Então, eu sou uma mulher branca, professora universitária, por exemplo, e vou montar ali o cronograma de leitura dos meus alunos desse semestre. O quanto de autores não homens e não brancos eu estou oferecendo para os meus alunos lerem? O que eu estou dando para eles de repertório? Qual é o meu repertório em relação a isso? Qual é o meu esforço consciente de buscar novidades, de buscar novos autores, de buscar novas interlocuções? Ou eu estou só colocando no colo do outro a responsabilidade, que é o que a Joana falava mais cedo, né? Ela acaba sendo convocada a uma responsabilidade como um alívio de consciência. A gente aqui não precisa falar sobre isso, porque a Joana está aqui, ela vai falar por todos nós. E a gente vai ouvir, a gente está sendo antirracista, a gente vai ouvir a Joana falando, vamos dar espaço para ela falar. Só que antirracismo pressupõe, como é que fala? Pressupõe autonomia, pressupõe que a pessoa tenha proatividade. E essa é a ideia sobre, por exemplo, o aspecto da questão da negritude. Construir uma ideia de negritude é um movimento que ele é consciente. Ele não vai surgir na perspectiva que a Amy trabalha, ele não vai surgir um belo dia de manhã, depois de ler todos os livros traduzidos para o português da Angela Davis, e todos os livros da Djamila Ribeiro, e todos os livros da Lélia Gonzalez, e todos os livros da Beatriz Nascimento e da Patrícia Hill Collins, e ver todos os filmes do Netflix sobre racialidade, vou acordar de manhã e, nossa, minha consciência racial está consolidada. Não vai, porque só é possível produzir consciência ou só é possível produzir negritude na perspectiva do que o Aimee traz dentro de um contexto coletivo, porque não existe produção de corpo de forma isolada e individual. E eu acho que essa discussão, ela inclusive serve para a gente pensar esse negócio da inteligência artificial. Hoje eu estava lendo um artigo de manhã sobre esse chat GPP, GPT, G, sei lá o que. E aí era uma crítica sobre. A crítica era a seguinte: não dá para pensar avanço tecnológico sem incluir os negros na produção da tecnologia. Aí eu falei, o artigo foi escrito por uma jovem negra, Monique Evelyn. Aí eu falei, bom, primeiro tem uma coisa errada aqui, porque preto está produzindo tecnologia no mundo há muito tempo, né? A gente está aí tecnologicamente afetando o mundo há muito tempo, com várias tecnologias diferentes. A primeira pergunta é: o que a gente está chamando de tecnologia? É tecnologia ou é cibernética? Porque são coisas diferentes, né? Não é a mesma coisa. Isso enquanto eu li o artigo. A segunda coisa é que, por mais que a inteligência artificial seja algo que tem pressupostos para ser independente, ela precisa do aspecto humano para sua validação, né? Ela não é um negócio que brotou da parede sozinha, ela é algo produzido pela inteligência humana. E a inteligência, a razão humana que produziu aquela tecnologia está
criada, elaborada, atravessada por uma estrutura de valores, signos e símbolos que vão determinar o que é passível ou não ser passível ou não de ser reconhecido como inteligência, para que se torne um tipo de inteligência artificial, não humana. Então, quando a gente pensa que o processo de revalidação do outro é algo que se dá no âmbito coletivo, porque a inteligência artificial, por mais que ela tenha a capacidade de ser autônoma, ela precisa de alguém que valide o que ela está dizendo. Alguém vê a foto feita pela inteligência artificial e diz, ok, essa foto é verdadeira. Ela não é autoproclamada. A inteligência artificial não se autodefine, alguém define ela. E ao definir ela, valida a sua existência. É a mesma coisa com a experiência preta. É a outra pessoa negra que, sabendo da sua negritude, adquirida através de uma outra pessoa negra, reconhece e valida a negritude do outro e acolhe ou não suas necessidades. Ao se reconhecer como uma pessoa capaz de criar coisas, a Vivi passou a entender que ali naquelas pessoas havia a possibilidade de produzir coisas. O não saber se tornou exatamente o lugar do saber. O não saber usar o dinheiro não foi o problema. O não saber usar o dinheiro foi a possibilidade para construir o saber usar o dinheiro. Mas esse movimento só foi possível porque havia do lado da Viviane um processo anterior de reconhecer aquela existência simples, subalternizada, excluída, como uma existência digna, válida de ser ouvida. Por isso que o movimento da negritude, esse conceito do autorreconhecimento negro, autorreconhecimento, acho que não é a melhor palavra, né? Desse reconhecimento espelhado. Vamos pensar na alegoria de Oxum. Quem é Oxum? Né? Oxum é uma orixá na mitologia iorubá feminina que carrega um espelho. E aí tem várias versões do porquê que ela carrega um espelho. Eu gosto da ideia do reconhecer-se. É olhando no espelho que Oxum se reconhece. Então, quando ela olha no espelho, ela vê projetada uma outra mulher negra. É entre nós, com os nossos pares, que nós nos reconhecemos e nos potencializamos. Esse é o sentido da ideia da produção de uma identidade coletiva, porque ela precisa de algo que valide ela. Ela precisa ser validada em algum lugar. E acho que esse é o paralelo para a própria ideia de inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela pode ser um recurso, inclusive, importante para a construção de novos paradigmas, novos modelos de beleza, de corpo, de inteligência, de conhecimento, se aquilo, o espelho onde ela é refletida, que é quem lê, quem consome esse produto, tem um repertório que possibilita ampliar sua perspectiva. Senão, ela vai continuar sendo o fomento da exclusão social, racial e de gênero, porque ela vai ter só um paradigma como ideia. A ideia de negritude ela é uma ideia antirracista porque ela possibilita a construção de diversos paradigmas, principalmente porque a experiência negra não é uniforme. Ser preto não é igual, nem na mesma família, nem no mesmo bairro, nem no mesmo trabalho, nem no mesmo corpo, porque a gente passa por diversas noções de negritude ao longo da vida, né? A gente passa por diversas formas de construção do nosso sujeito negro ao longo da nossa própria vida. Tá até aqui tudo bem? Dúvidas, perguntas, críticas, angústias? Jaque, eu não sei se ficou claro para mim o que a gente está chamando de antirracismo, assim, sabe? Eu sei. Oi? Não, eu sei, porque eu também não sei se está claro para mim. Porque, assim, vê se eu acompanho o raciocínio. É porque também é algo que é o que eu entendo como um ponto de partida. Primeiro, as pessoas se racializarem, entenderem o que significa a sua raça no mundo, né? Nas relações, porque é relação de poder, basicamente. Então, assim, o que significa ter um corpo, né, que é lido como branco, como não branco, mestiço, negro. Beleza, mas só isso. Eu estou pensando assim, no que seria o algo prático que viabilizasse, por exemplo, uma possibilidade de mudança na forma de funcionamento atualmente. Então, aí eu acho que a gente cai numa coisa que é um problema da nossa cultura industrial, que é o produto. A gente está o tempo todo pensando sempre em produto.
como é que eu produtifico isso em nota, em número de seguidores, em quantidade de amantes, em quantidade de orgasmos. Uma vez eu saí com um cara e ele falou assim, você teve quantos orgasmos? Eu falei, nenhum. Ele falou assim, como assim nenhum? Eu falei, porque o orgasmo não é um negócio que sai tendo assim, oi, bom dia, tive um orgasmo. É um processo um pouco mais longo. Ele é resultado de um longo processo que reúne várias informações. E o cara ficou indignado, porque na cabeça dele, a eficiência da performance masculina dele se quantificava nos meus orgasmos. E aí eu falei, caraca, que coisa mais industrializada, né? Produto, quanto a gente está produzindo, quanto a gente está produzindo, e isso vai para um negócio completamente inquantificável, que é isso. Mas a gente está tão acostumado com a ideia do produto, pela forma, né, pelo modelo de funcionamento do capitalismo, e isso está em todos os lugares. Todos os lugares, o tempo inteiro, a gente está sendo convocado aos produtos, e a gente não consegue pensar que processos históricos, como que a gente está vivendo agora, de uma mudança profunda das relações culturais, sociais no Brasil, a gente só vai conseguir ver o produto disso talvez daqui a 100, 50, 100 anos, que é quando a gente vai voltar para a história e vai conseguir entender esse desenho. Porque para muitos de nós somos a primeira geração que está quebrando o ciclo da subalternidade. Então, para esse ciclo de não subalternidade se normatizar, ser normal pretos engenheiros, advogados, ser normal pretos apresentadores de programa, empresários, enfim, leva um tempo social para isso. Então, como é que a gente quantifica isso? A gente pode ter metas, métricas, rastros que a gente vai usando para pensar, mas a gente ainda não consegue, eu acho, ter um produto. E eu acho que deveria ser tudo bem não ter um produto, mas ser um processo contínuo. Eu acho que deveria ser mais interessante do que isso, mas a gente pode estipular metas. Então, por exemplo, a gente pode estipular meta que nos próximos 10 anos a gente quer ter 50% dos congressistas eleitos pessoas negras, homens e mulheres. E aí a gente avaliando ações para esse processo se concretizar em 10 anos, e aí a gente vai para a próxima meta. Essencialmente, o que eu acho que a gente precisa é afetar a estrutura. Como é que a gente afeta a estrutura? Modificando a forma como ela funciona. Para poder modificar a forma como a estrutura funciona, a gente precisa entender o processo de produção dessa estrutura, para saber quais são as ações que a gente tem que produzir. Então, se um problema da inserção do negro no mercado de trabalho é a escolarização, então a gente precisa olhar para isso. É a qualificação? A gente precisa olhar para isso. A gente muda o perfil da qualificação para poder incluir essas pessoas, ou a gente prepara cada vez mais e cria cada vez mais mecanismos de inclusão dessas pessoas? São perguntas difíceis, mas como a gente vive numa sociedade altamente voltada para a produtividade, a gente sempre se pergunta como é que a gente mensura, qual é o produto, como é que a gente mensura, principalmente quem é do meio corporativo. Assim, quando eu vou em empresas fazer reunião de briefing de projeto, ou já na etapa de produção do projeto de consultoria, eu tenho vontade de pegar as pessoas e falar assim, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Para com esse negócio. Vamos ver o processo, olha o processo, que bonito. Ele é tão importante quanto o produto, né? A quantidade. Mas eu também entendo que tem a ver com gestão de recursos, de tempo. Então, a gente vai buscando conciliação, né? Em termos de. Eu lembro que quando eu comecei era um negócio desesperador. Que a empresa falava assim: quantas horas leva o projeto? Eu falava assim: não sei, depende das pessoas, eu não sei. Deixa eu ver o que as pessoas vão fazer. Hoje eu já consigo entender que para a empresa é importante eu dizer se é um projeto de 30 horas, custa tanto, as metas são essas, mas o mais importante para a gente é o processo, não é o produto. O produto ele vai ser entregue. O mais importante aqui é o processo, porque nós vivemos numa sociedade orientada para o produto, porque isso é um traço civilizatório da sociedade capitalista. O foco é o produto e tudo que é quantificável em termos de produto. Na Uma vez verdade, eu é estava numa aula. escalonável, né? Eles querem escalonar. E quando tudo é escalonar. E quando está relacionado a questões de diversidade, porque para eles, para quem tem ações em bolsa agora, eles precisam se justificar a partir dos números. Eu percebo que tem um lugar que é, eu quero comemorar. E eu fico, você quer fazer projeto de onda, você quer comemorar o quê? Tipo, né? Nesse lugar da Então, é jornada. escalonável. A gente pode fazer projetos de diversidade em empresas e estipular que em 5 anos toda a empresa vai passar por um processo de alfabetização
uma intervenção, mas a parte aonde as empresas não entendem ainda é que isso é contínuo. Eu posso formar todos os seus managers no que você quiser. A Sinales vai fazer macramê. Só que eu preciso conseguir saber se aquele saber se continua sendo executado, ou se eu preciso revisitar, ou se eu preciso melhorar isso. A parte do processo é a parte mais difícil. E não é só as empresas. Nós também temos dificuldade com o processo. A gente acha que se a gente deixar nosso cabelo crespo, ou namorar com um parceiro ou uma parceira negra ou negro, ou botar uma trança, ou iniciar no santo, o processo de construção de uma identidade que é coletiva e permanente vai estar resolvido. Quando vão vir outros conflitos da ordem do processual, como, por exemplo, esses conflitos que a gente tem que lidar todos os dias, que é esses lugares de... Tá, mas aí eu sou uma mulher negra da periferia e tenho uma empresa e como é que é, né? Eu tinha que estar lá na periferia trabalhando com as pessoas, eu estou aqui dentro da universidade fazendo doutorado, eu estou sendo contraditória, isso aqui está errado. Por quê? A gente está pensando sempre em produto. Então, eu tenho a impressão que os conceitos que a gente tem olhado para a ideia de antirracismo, eles precisam estar focados, e tem muito a ver com a Bell Hooks fala sobre educação e emancipação, porque são processos formativos a longo prazo. Né? A própria ideia de você construir o antirracismo pressupõe que até que a gente quebre o ciclo cultural da valência, que é isso, associar o corpo indígena ao corpo não branco, associar o corpo negro à subalternidade, o corpo masculino ao poder, isso é valência. Até que a gente desconstrua as valências simbólicas de poder e subalternidade, a gente tem que estar num processo permanente. Em algum momento, esse processo vai se findar e vão vir outros, porque essa é a própria ideia de vida, né? A vida ela é um processo que não se finda, que se ressignifica. Mas, nesse momento, acho que esse é o maior desafio, porque a gente quer quantificar, a gente quer olhar os conceitos como ideias que encaixotam as coisas. Por isso que livros como O Pequeno Manual Antirracista fazem tanto sucesso, porque parece receita de bolo, porque parece que a pessoa branca vai ler aquilo e ela vai entender de uma vez por todas como é que ela vai deixar de ser racista. Regra número 1, não toque meu cabelo. Nunca toque o cabelo de uma pessoa preta. Ok, não toque o cabelo de uma pessoa preta. Regra número 2, nunca fale sobre o corpo de uma pessoa para não ser gordofóbico. Ok, eu não falo sobre o corpo de uma pessoa. Contudo, no entanto, quando eu estou na rua e vejo uma pessoa de cabelo crespo, eu, pessoa branca, não toco, mas eu penso, esse cabelo aí tá mal cuidado. A valência é a mesma, só que eu não tenho a corporalidade mais. Eu, pessoa branca, eu, pessoa magra, não falo para a pessoa, nossa, você engordou, você emagreceu. Mas quando eu vou comer algo que supostamente engorda, eu uso a expressão, vou fazer gordice. Dá elas por elas. A única coisa que deixou de ser coletivo ficou privado. Mas a valência, o valor daquilo ainda está na pessoa. Isso porque mudança de paradigma é algo processual, constante, permanente, que demanda tempo, que demanda fôlego. Então, eu acho que, se a gente fosse pensar do ponto de vista objetivo, o que é ser antirracista? É estar permanentemente alerta às estruturas de subalternidade racial, simbólicas ou materiais, e produzir o tempo todo respostas a essas estruturas. Acho que é essa a ideia de ser um sujeito antirracista. E isso que você falou, Joana, sobre ser crítico sobre a sua própria racialidade, sejamos brancos, negros ou indígenas, ou quilombolas, se a gente pensar como identidade étnica, né? Não como identidade genética, é tão importante quanto ser uma liderança inclusiva. O que é uma liderança inclusiva hoje nas empresas? É uma liderança que apoia os comitês e os grupos de afinidade dentro da empresa. Isso é uma liderança inclusiva. Fui fazer palestra numa empresa outro dia e o sponsor, o cara que pagou a palestra, era um homem branco. E aí ele falou assim, a pessoa do comitê de afinidade, do grupo de afinidade que me recebeu, agradeceu ele publicamente, e ele falou assim, eu fiz o meu papel de liderança inclusiva, eu financiei a sua vinda para cá. Só que isso, de fato, mas acho que podia ser um pouco mais, né? Precisa de um pouco mais. O fato da palestra estar ali indica a necessidade de que precisa de um pouco mais.
Só que são esses desafios, né, que estão colocados, porque a gente está o tempo todo pensando em termos de produto. Agora, só uma coisa antes da Vivi falar, que eu também estava lendo um artigo sobre o... Por que eu fiquei encantada com esse negócio de internet de inteligência artificial? Porque eu vi um vídeo de dois caras brancos lutando boxe, e eu pesquiso gesto, né, no doutorado. Eu já falei isso um milhão de vezes. E eu sou fascinada por gestualidade, é um negócio que eu acho fantástico na antropologia, assim, eu acho, puta, é um negócio muito foda. E aí no vídeo, o cara, era um cara que estava parado, um cara forte, parado, e um cara magro, bem magro, os dois iam lutar boxe, e o cara bem magro ficava dançando, imitando movimentos de boxe e dançando ao redor do cara forte. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei que esse vídeo ele não é original, não, esse vídeo aqui é falsiê. Por uma coisa muito simples, os passos da dança que a pessoa dançava não condiziam com a época do vídeo, que seria os anos 40. Aquela gestualidade não existia ali ainda, naquele contexto. Então, aquilo me fez ficar pensando que tinha alguma coisa errada naquele vídeo. Por isso, a analogia do espelho. Eu, ao observar aquilo, valido ou não a existência daquilo. Então, isso é uma coisa que me fez ali ficar pensando. Os movimentos que ele fazia do quadril era algo muito parecido com dançar música eletrônica. E aí eu lembrei imediatamente daquela cena do filme das Branquelas, que o pai do Chris, esqueci o nome do ator, Terry alguma coisa, ele tá dançando assim, né? E requebrando, e o cara fazia assim com a luva de boxe. Eu falei, isso não é movimento dos anos 40. Isso é um movimento era técnico da música, né? Que os movimentos reproduzem a batida. E aí isso ficou na minha cabeça. Depois eu fui ler o artigo do Elon Musk falando sobre os perigos da inteligência artificial e que isso precisava ficar guardado por um tempo até que se tivesse mais informações. E aí eu falei assim, então, porque ele dizia que a inteligência artificial ia criar um novo mundo e que esse novo mundo poderia não ter controle. E aí eu lembrei daquele ensaio que um artista nigeriano fez com pessoas negras idosas desfilando com umas roupas maravilhosas. Não sei se vocês lembram disso, que ele fez com inteligência artificial. São várias fotos do que seria um desfile de alta costura de pessoas negras muito idosas, mas muito bem vestidas, num desfile que na época que as fotos saíram, todo mundo achou que era verdadeira, vamos usar essa expressão, e é de inteligência artificial. Então, ali, esse cara estava criando um futuro fictício, onde pessoas negras chegam à idade idosa de forma saudável e podem viver uma vida plena, o que hoje é bem fictício para a nossa realidade. Mas se existe a possibilidade de um futuro, é possível que a gente construa ele agora. Essa é a base da ficção científica, que é de onde nasce a inteligência artificial. Aliás, a ficção científica, enquanto gênero literário, foi criada por uma mulher negra. E um dos principais nomes é Octavia Butler. Então, essas coisas todas, né, se a gente for olhar as disputas de narrativas, o perigo que o Elon Musk vê na inteligência artificial não é só que é algo fora do controle, é algo que pode criar, inclusive, outras perspectivas de experiência se o olho que valida aquilo, o espelho que valida a imagem, ou a imagem que é refletida no espelho e vista pelo olho, reconhece ou não aquilo como válido. O que é que nos faz reconhecer a beleza da negritude? O reconhecimento da nossa própria beleza, com a nossa própria negritude. Quanto mais a gente entende sobre a nossa jornada enquanto pessoas negras, mais a gente se torna intolerante com o racismo. Mais a gente vai produzindo mecanismos coletivos. Daí a gente começa a perceber que não é a nossa presença individual que vai resolver o problema. Não é só a gente ali que vai ser o porta-voz. E a quantidade de mulheres pretas que eu conheço que caem no mito do eu vou salvar o mundo é um negócio assustador, que é o slide que a Jona estava falando no começo da aula. Porque as empresas contratam as mulheres negras como aquelas que agora o problema da diversidade vai ser resolvido nessa empresa, que agora a Joana veio trabalhar aqui, e aí as mulheres negras, lembra que eu falava que o nome para nós é muito importante, a palavra para nós é muito importante, vão nessa de eu preciso fazer, eu tenho que fazer, estão confiando em mim, só que os brancos não estão nem aí com a branquitude deles, não estão racializados, não estão advertidos do seu lugar no mundo, e aí eles falam, então fica aí você tentando,
E aí, quando os problemas começam a aparecer, o problema é você, porque antes de você entrar aqui não tinha problema. Aí você entrou aqui e começou a ter problema. Você que está trazendo problema para a empresa. E aí a mulher negra adoece, se sente incompetente, frustrada, desamparada e sai da empresa, se frustra com o mercado de trabalho e o ciclo continua funcionando. A gente, quem é de escola, vê muito isso na escola. Quando eu fazia pedagogia, eu era muito ativista, né? Muito 20 anos, você acha que você vai mudar o mundo no grito. Você vai resolver o problema da humanidade no grito, porque isso está errado, porque a escola está errada, porque aquele problema. Eu não pensava em termos raciais, porque eu não tinha letramento para isso na época, mas eu via as desigualdades sociais e esses lugares na escola. E aí um professor falou para mim e falou assim: quando você chegar aos 30, ou você vai estar louca, ou você vai estar desempregada. Ele não estava errado, porque o mecanismo de adoecimento do professor, quando ele chega na escola e ele vai otimista, e ele vai fazer, e ele vai acontecer, em qualquer lugar de trabalho, na assistência social, na saúde, no direito, no banco, nas empresas, na escola, na universidade, a gente chega querendo fazer mudanças, porque eu li, porque eu estudei, porque agora eu sei, e aí a gente chega lá e a gente vê que não é nada de um partido político, que eu vi o 13 ali atrás da Diene, e as estruturas de opressão, elas continuam sendo as mesmas, as estruturas de exclusão continuam sendo as mesmas, e a gente vai se frustrando e achando que não tem como fazer. Mas, nesse processo, quando a gente reconhece que esse é um lugar coletivo, que é junto que a gente vai conseguir criar força, a gente se articula com os alunos, para botar os alunos de pressionar a direção da escola, com os colegas, se articula com os clientes, porque se alguma coisa acontecer e a Vivi for removida da agência, vai rolar um motim na agência dela. A galera vai lá fazer um motim que vai querer a Viviane de volta. É isso, né? Eu acho que efetivamente, para nós, enquanto pessoas pretas, é esse lugar de produzir identidade coletiva. Eu acho que não é abrir mão de quem nós somos individualmente, mas é entender que a gente só consegue produzir afetamento coletivo. Não é individualmente que a gente vai produzir afetamento. Mas diga, Vivi. A Joana trouxe essa questão do produto, e aí eu estava tentando mostrar, a segunda parte que eu queria falar, é porque eu vivo duas vidas dentro da agência. E aí a Joana trouxe a vida ela trouxe de forma resumida assim o que eu vivo, porque na verdade o meu trabalho na agência é um trabalho de produto. E eu tenho metas a cada mês, eu tenho metas maiores, então eu tenho metas de 20 milhões por mês, 18 milhões. Eu tenho que fazer esse tipo de arrecadação, né? De recuperação. Eu trabalho com negociação de dívidas, então é punk, né? E eu tenho estratégias e tal, que eu fui desenvolvendo, aprendi com os colegas, mas assim, eu vi que as estratégias não eram interessantes, então eu comecei a estudar de que forma que eu poderia fazer isso sem entrar numa situação que isso me prejudicasse. Os meus princípios, eu não vou jamais vou forçar uma pessoa a negociar uma dívida que ele não pode. Eu sou a típica pessoa que diz, o senhor não vai dar conta, porque o senhor Volta o tem mês isso. que vem. Hã? Volta o mês que vem. Não vai dar conta. E assim, no início eu falava baixinho, eu não deixava minha gerente ver, eu ficava preocupada com o meu trabalho, né? Com o meu emprego. E depois eu falei assim, vem cá, eu tenho que dormir bem, né? Eu não vou fazer nada errado. A pessoa não vai, eu não vou empurrar uma coisa que ela não vai conseguir. Mesmo que ela diga assim, mas a senhora pode colocar aí que eu vou garantir. Eu falei, a senhora não está garantindo há 8 meses, você vai garantir agora como? Se vai ficar mais caro? Vai não. Tchau. Vamos organizar aí a forma de pagar. Então, mas só que assim, todo dia, o dia inteiro, só fazendo isso, me matava por dentro. Eu estava querendo desistir desse trabalho. Falei, eu preciso arrumar outra coisa para fazer dentro dessa agência. E aí eu comecei a fazer isso até por conta de questões de saúde, não só mental, física, que o trabalho é um trabalho nocivo. E aí eu perguntei para minha gerente se eu podia, de vez em quando, deixa eu dar uma volta aqui no salão para ver se
tem gente que precisa de alguma coisa, não precisa enfrentar fila. E aí, nessa historinha desse jeitinho, foi implantado um sistema. Então, eu, na verdade, hoje eu vivo o produto e o processo, porque o meu trabalho que eu comecei a fazer, ele realmente é um processo, porque as pessoas, elas acabam, elas não vão só uma vez, né? Elas vão outras vezes, e você acaba percebendo o quanto que elas estão aprendendo a lidar com a forma com o dinheiro, com a responsabilidade delas, de como elas se organizam, de como elas olham, e não é uma questão de educação, de letramento, não, de você olhar e ver a folhinha. Isso é uma coisa que eu percebi porque trabalhei no Sara, né? Lidando com indígenas, eu tinha que explicar para eles como que eles iam fazer uma ressonância daqui a 2 meses. Tinha que ser pela lua, se a lua cheia, se a terceira, né? Terceiro dia da lua cheia, daqui a tanta lua, senão não voltava. Aqui no Maranhão não voltava nunca, por causa da cheia, não sei o quê. E aí, com eles, tive a mesma, falei, não, peraí, ele não está entendendo o calendário. Eu pego o calendário e ele olha, 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 ele não está entendendo. Então, eu comecei a desenvolver uma forma de demonstrar para essas pessoas que, quando eu percebo que elas têm essa dificuldade, mesmo que elas saibam ler e assinar, elas não, é funcional. Ela não consegue entender que ela tem que pagar a prestação dela naquela data. Ela não consegue entender. E aí, esse processo é um processo longo, porque às vezes ela erra de novo, aconteceu alguma coisa na vida dela, o filho foi assassinado. Então, outro dia, uma cliente falou assim: a senhora é assistente social da agência? Eu quase caí dura. Eu falei, não, senhora. Eu escolhi e fala, é sim, é ela. Mas é porque tem que entender tudo isso para organizar, né? Você não faz isso o tempo inteiro, mas assim. Então, eu acho que me dá muito mais prazer o processo. Eu gosto Eu acho. muito de ver o cliente voltar e falar assim, dona Viviane, a senhora sabe que eu Uhum. consegui pagar. Agora eu consegui pagar. Ele entendeu. Então, para mim, é muito mais gratificante do que os 20 milhões que eu tenho que ir. Todo mês minha chefe fala assim, Viviane, aumentou mais 2 milhões esse mês. Aham, aham. Isso tá, ok, mas é número. Sabe, eu não vou ganhar nada, vou ganhar bônus, não sou gerente, vou ganhar nada disso. Mas isso eu vou ganhar de ver o meu cliente indo no final, depois dele passar por muita situação, ele vir com a família e falar, eu queria essa aqui, ó, minha esposa, essa aqui é a moça que me ajudou. Eu vim buscar minha última prestação da minha casa. Eu geralmente vou para o banheiro chorar, né? Eu geralmente, depois, eu vou para o banheiro chorar. Porque, caramba, essa pessoa conseguiu, né? É pouco, mas Uhum. é R$ 36, gente. É 36, é 22, é 26. Imagina o esforço que essas pessoas fazem para pagar esses 20 e poucos reais. É muito difícil. Eu, ouvindo você falar, eu fico pensando que não existem produtos sem processos, porque produtos são resultados de processos e processos levam a produtos, né? Uhum. Produzir coisas vai levar para algo. Fazer, você juntar ingredientes para fazer um bolo vai criar um produto ali, um bolo que vai ser consumido, dividido. O ponto é que talvez a gente tente escalar e uniformizar os processos sem considerar as especificidades desse processo. E as pessoas que produzem o produto, que são elas que dão sentido para o processo. E aí, nessa ideia, a gente está criando uma perspectiva de inclusão de pessoas negras dentro de uma perspectiva branca, porque a gente não está considerando as pessoas negras nesse processo. E nem as pessoas brancas, que estão ali mediando, intervindo, rodeando esse processo. Porque a Entendi. gente pressupõe que vai estar todo mundo pronto. Um livro, uma palestra vai resolver o meu problema e a gente magicamente vai entender que você levou um tempo para entender que era pela lua, que a coisa em si se organizava, É, processo. Né? Então, é algo que é contínuo e que é permanente. Eu acho que, pensando na pergunta da Joana, ser antirracista é garantir que a gente vai estar, para nós, enquanto pessoas pretas, a gente vai estar dentro dos espaços respeitando os nossos processos.
E, né, eu, como, sei lá, uma liderança preta dentro de um território, preciso garantir que os processos daquele território vão ser respeitados, valorizados e reconhecidos para a elaboração do produto, mais do que a imposição de uma forma específica de fazer algo. Como diria Malcolm X, se manter vivo por todos os meios necessários. E se isso inclui que a gente vai entender como funciona a dinâmica familiar, a dinâmica territorial, a gestão do tempo, a gestão do dinheiro, enfim, a gente precisa conseguir adaptar essa linguagem, de fato, porque senão a gente vai ter sempre uma dissonância entre as diversas formas e vai achar sempre que o produto é o mais importante do que as pessoas que fazem o processo. Eu acho que a gente está caminhando coletivamente na humanidade para um lugar de entender que o processo é tão importante quanto o produto, porque a gente estabelece metas climáticas, por exemplo, né? A meta climática de reduzir, sei lá quantos por cento o carbono, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas e as pessoas que estão envolvidas no processo em todos os sentidos? Como é que isso está sendo visto? Como é que essa educação climática está sendo pensada? Como é que o uso racional dos recursos está sendo feito ou não, né? Por exemplo, o caso do ar-condicionado aqui da sala. O ar eu estou aqui há 5 anos, ele está há 5 anos quebrado. E ninguém vem arrumar. Porque alguma coisa no processo não está funcionando. Em algum lugar esse processo não está funcionando. Né? O produto está aqui, ele funciona, mas só que ele funciona a 17 graus. E qual a necessidade de você ter um ar a 17 graus? O tempo todo. Gasta mais energia, ele não tem controle que funcione, só liga e desliga na tomada. Enfim, né? São pequenos exemplos. Minha gente, chegamos ao fim do nosso encontro de hoje, do mês de março, mas a gente se vê de novo no final de abril, com o encontro de abril. Seguimos na plataforma, na perseverança de quem que eu vou deixar mais perseverante que tem? Oxóssi, eu acho. Que ele fica ali até ele conseguir a caça. Então, seguimos na perseverança de Oxóssi até conseguir nossa caça vitoriosa, que a plataforma On Demand está funcionando 100%, que agora ela está, na minha avaliação, 20%. Está longe ainda dela estar como eu gostaria que ela tivesse. Mas seguimos, não me abandonem, que eu preciso de vocês, eu vou ali, né, um pouquinho por dia, na força de Zambi, mas eu vou até que as coisas se organizem de uma forma melhor aqui no DG, que por enquanto a gente está aí meio nem lá nem cá, mas estamos indo. Estamos muito melhor, inclusive, do que a gente já teve em várias épocas da nossa vida. Estamos ótimos, maravilhosos por aqui, mas nesse momento aí, na perseverança. Diga, Vivi. Não, Pode só pausar ou era para falar se pode pausar a gravação? Pode, pode.